Olá! A edição de hoje do Jornal da Câmara é dedicada a um dos temas que mais esteve em pauta em 2014, a situação da saúde pública do município, em especial a crise financeira do Hospital Estela Maris. Reveja as principais discussões, as denúncias dos moradores da cidade, a atuação dos vereadores da Comissão de Saúde e os esclarecimentos do secretário da pasta, Carlos Derman. Agora, no Jornal da Câmara. No dia 18 de setembro, a Comissão de Saúde Pública recebeu o comandante da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, Luiz Carlos Barreto, e inspetores da corporação. A intenção era esclarecer a ausência de vigilância 24 horas na Policlínica Paraíso. A denúncia partiu de um conselheiro usuário da Policlínica que também participou do encontro. Os 13 integrantes da comissão sabatinaram o comandante sobre a manutenção de guardas fixos em unidades de saúde e sobre os índices de violência na região. Com efetivo de 820 guardas para a cidade toda, o comandante apontou dificuldades em atender a essa demanda. Para otimizar, o que nós vamos fazer é buscar uma maneira de aumentar até esse número de rondas. Mais vezes, passar mais vezes durante o dia naquele local. Não que a gente abandonou o local, né? Porque às vezes quando a gente tira o guarda, o pessoal fala, mas abandonou. Não é. É que aí com a viatura, além de ela fazer o serviço ali no PA Paraíso, ela faz também nos outros PA, né? Na UPA São João, na Maria Dias, então no Bom Sucesso. Então ela vai e faz os outros locais. Ao mesmo dia, ela passa em outros locais. Então é isso que nós fizemos só para otimizar o recurso e para que a gente possa também colocar o guarda na viatura, porque senão nós recebemos mais viaturas e estamos ainda para receber mais viaturas e aí nós não teríamos condições de suprir todos aí com efetivo, aí a viatura ficaria parada. Então nós para a população sair até ganhando, né, que aí tem mais viaturas circulando e dando mais segurança para as pessoas. Havia uma previsão de aumentarmos mais 200 guardas este ano, né? Mas agora é para saber com o governo municipal, o problema orçamentário. O conselheiro da Policlínica, que mora na região e usa o centro de saúde, apontou que as rondas não resolvem o problema. Com relativo às rondas no PA Paraíso, isso já vem acontecendo já há uns meses. Mas isso, para a unidade em si, não resolve. Por quê? Que nosso problema é momentaneamente. Podemos ter problema agora lá e precisarmos de um policial imediatamente lá. E não vamos ter automaticamente. Imediatamente, quer dizer. Para nós, isso não soluciona. Para nós, soluciona, nós temos o efetivo lá 24 horas por dia no ar. O problema mais grave que aconteceu na Policlínica Paraíso, desde então, foi isso, que no dia um médico ia atender um paciente. Como a especialidade não era dele, era do outro médico, que ele era de criança e a pessoa era adulto, aí a pessoa queria ser atendida por ele, ameaçou ele, bateu nele, etc. E no dia a doutora Graciane, que é a gerente da unidade, ligou no dia para o secretário e vice-prefeito, Carlos Derman, aí explicou para ele, aí desde então ele entrou em contato com o João Darcio, e João Darcio conseguiu que tivesse lá a GCM 24 horas. O presidente da comissão também falou sobre a falta de guardas em unidades de saúde. Nós vamos ter que falar com o prefeito para poder aumentar o número de efetivos, tá, na GCM, para poder conseguir ter pessoas fixas nas unidades de saúde. E outra coisa, o comandante acabou de falar para a gente, a Secretaria de Educação vai entrar com novas 15 viaturas, tá, para que o efetivo que não tem deles possa cobrir as escolas municipais. Então, na verdade, até viaturas, daqui a pouco a Secretaria da Saúde vai entrar também com as viaturas e não tem efetivo. Não tem como cobrir aquela população mesmo, eu sabendo que ali passa 16 mil pessoas por mês aproximadamente. Tá? O conflito e para a segurança dos profissionais de saúde seria muito importante a GCM ali. Mas infelizmente por falta de efetivo, o comandante da guarda não deu esperança nenhuma para o PA Paraíso.
Na mesma reunião, os parlamentares discutiram a possibilidade de ajudar o Hospital Stella Maris a obter um financiamento no Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Segundo o presidente da comissão, isso facilitaria a quitação de dívidas de 54 milhões de reais do hospital com bancos privados. É uma discussão que nós começamos hoje com a comissão. Vamos marcar uma reunião com o pessoal da administração, o diretor administrativo do hospital, para podermos apoiá-los, ver o que é possível para eles conseguir esse empréstimo. Então a comissão está disposta a poder estar junto com eles para ver o que é possível fazer para esse empréstimo. Eu acho que vai ser muito importante para o Hospital Stella Maris. É uma saída para o hospital. Nós vamos consultar os nossos advogados, vamos ver que documentação o pessoal do banco, não, do próprio hospital, nessa reunião que nós vamos ter com eles, que eles vão pedir para a gente, e nós vamos tentar estender a mão para eles para ver o que é possível os vereadores fazerem. Depois do intervalo, veja os desdobramentos da atuação da Comissão de Saúde da Câmara diante da crise financeira do Hospital Stella Maris. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com a edição de retrospectiva do Jornal da Câmara. E o tema de hoje é Saúde Pública Municipal. No dia 16 de outubro, o presidente da Comissão de Saúde destacou novamente a situação caótica do Hospital Stella Maris. Ele questionou por que a instituição não conseguiu o empréstimo do BNDES para sanar sua dívida. É uma preocupação muito grande, porque a cidade está se mobilizando para poder ajudar o Hospital Stella Maris e principalmente uma saída hoje é o empréstimo com o BNDES para poder salvar essa dívida que o hospital tem de 52 milhões e tentar só ter um local empresta 52 milhões com vários, né? Principalmente parece que 31 milhões é com bancos e juro está comendo as pernas do hospital, então eles querem esse aporte, esse empréstimo com o BNDES, só que está uma situação difícil. Aí eu sugeri aqui na comissão com que a gente fosse até o prefeito para poder ver se a prefeitura poderia ser o aval, dar o aval nesse empréstimo. Eu não esperei a comissão, fui e conversei com o prefeito. Infelizmente,
não se pode penhorar a cidade de Guarulhos, entendeu? Para poder dar o aval nesse empréstimo. Então o prefeito disse que isso é impossível. Agora, eu só enxergo mais uma saída. É a garantia real do bem do hospital nesse empréstimo, entendeu? Que aí poderia ser feito. Agora eu não entendo, na verdade, eu não sei em que altura da negociação que está. Se já foi proposto isso ou não, você entendeu? Por isso que vamos marcar uma reunião com o hospital para saber o que está travando esse empréstimo com o BNDES. Ainda em outubro, no dia 22, os membros da Comissão de Saúde da Câmara se reuniram com a diretoria do Stella Maris. Na sede da instituição, o encontro foi solicitado pelos parlamentares. Após a conversa, os vereadores decidiram solicitar aumento da verba repassada ao Hospital Stella Maris pela Secretaria Municipal da Saúde. Nós viemos aqui da Comissão de Saúde para saber o que nós podemos fazer para poder ajudar o hospital no empréstimo BNDES, que não é uma saída, é uma ajuda. Porque esse empréstimo que tem, parte desse empréstimo, o banco exige que eles façam novos investimentos, abrindo novos leitos e que eles tenham uma garantia de arrecadar um dinheiro para poder pagar o empréstimo. Então, parte desse empréstimo eles têm que investir. Por isso que é uma saída. Mas o que eu aprendi aqui hoje é o seguinte, que eu sei que essa tabela SUS está distorcida há muitos anos. E hoje a prefeitura tenta dar um subsídio para o hospital de aproximadamente R$400 mil mês para poder ajudar a equilibrar a tabela SUS. Mas as contas que eu presenciei aqui, hoje o hospital compra serviço do hospital R$2.200.000 mês. Só que pelas contas apresentadas aqui, esse serviço seria hoje no mínimo o dobro, ou custaria no mínimo o dobro, R$4.400.000 mês. Então hoje, esse subsídio que a prefeitura dá para ajudar o hospital, não consegue ajudar em nada. Então, hoje eu vou estar saindo daqui, cobrando os colegas, os companheiros da Comissão de Saúde, ou eu, pessoalmente, irei cobrar do secretário da Saúde que aumente o subsídio para poder manter esse hospital, que é um hospital muito importante para a nossa cidade. Diante de uma dívida de R$50 milhões e uma tabela SUS sem reajuste há 10 anos, o Hospital Stella Maris buscou um empréstimo com a Caixa Econômica. O valor solicitado foi de R$2,5 milhões para sanar dívidas no curto prazo. O diretor administrativo do hospital, Ronaldo de Oliveira, explicou que a instituição estava procurando outras formas de captar recursos. A gente está fazendo parcerias com o poder público no sentido de conseguir recursos. Vamos tentar agora BNDES, que é um banco fomentador que é muito importante para a gente investir na estrutura do hospital. Estamos fazendo contato com vários empresários do município de Guarulhos no sentido de ajudar no investimento dentro do hospital. Enfim, tem várias situações que a gente está buscando alternativas para o hospital. Os recursos que a Secretaria Municipal repassa para o hospital são recursos para compra de serviços, eles nos compram serviço. E tem também um subsídio, que é uma forma de complementar um pouco esse recurso que é repassado. Evidentemente, são recursos repassados dentro de uma tabela, conforme eu falei, uma tabela bastante defasada. Não vai aqui nenhuma crítica à Secretaria Municipal, ela nos compra por um preço que já está oficializado no governo, mas que é insuficiente para a manutenção do serviço. O nosso custo para atendimento é muito maior do que o que a gente recebe para prestar esse serviço. Para o presidente da comissão, recursos complementares da prefeitura poderiam minimizar a crise que atingiu o pagamento dos médicos. O que está atrasado aqui, nós escutamos, não são os funcionários. Todos os funcionários estão todos pagos, estão todos em dia o pagamento dos salários. O que está atrasado são os médicos, porque todos eles são em contratos, são todos jurídicos, pessoas jurídicas. Então, isso está atrasado. Você entendeu? Então, eles estão querendo um empréstimo com a Caixa para poder pagar os funcionários que estão atrasados, tá entendendo? E mais algumas certidões que são exigidas pelo BNDES para poder eles conseguir esse empréstimo. Eles, de muitos anos, até 2013, eles estão com atraso dos impostos muito grande. Então, o que acontece? Eles têm que pagar esses impostos atrasados, as certidões, para conseguir o empréstimo do BNDES. Mas como isso já está encaminhando, o que eu poderia fazer, que nós podemos fazer para poder ajudar o hospital, é exatamente mostrar números para o secretário Carlos Zerman, que com certeza já deve estar sabendo, para poder fazer com que o município ajude um pouco mais o hospital. O gestor do hospital também destacou a importância do apoio dos vereadores e descartou fechar as portas da instituição.
Eu achei a reunião bastante positiva no sentido de esclarecimento aos vereadores, porque a gente precisa da parceria do poder público para o hospital. E é evidente que é importantíssima a participação dos vereadores no sentido de, a partir do momento que entendem o contexto da saúde, ajudem ao hospital no sentido de buscar mais recursos, porque o dinheiro de prefeitura, os recursos de prefeitura passam, evidentemente, por aprovação da Câmara de Vereadores. E para que se aprove algum recurso para alguma instituição ou para, enfim, para o orçamento do ano seguinte, evidentemente, eles só vão aprovar se eles tiverem conhecimento de que realmente aquele recurso é interessante, é importante e é viável de ser feito. A expectativa nossa é que o hospital continue funcionando como está funcionando e que continue atendendo a população. No próximo bloco, você revê os principais destaques da reunião da Comissão de Saúde com o secretário da pasta e vice-prefeito Carlos Derman. O tema do encontro foi a situação financeira do Hospital Estela Maris. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara no dia 6 de novembro. Os vereadores receberam o secretário de Saúde e vice-prefeito de Guarulhos, Carlos Derman, e em pauta a situação financeira e as dívidas do Hospital Estela Maris. O presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, pediu mais uma vez aumento do repasse de verba para a instituição pela prefeitura. 80%, quase 80% do atendimento do hospital, vereador Gilvan, é exatamente SUS dependente, paciente do SUS. E o que acontece? A saúde é municipalizada, a saúde é responsabilidade do município, não do hospital. Então, se o hospital presta esse serviço para a nossa população, para a população SUS dependente, que a responsabilidade é da prefeitura, então, com certeza, para evitar que o hospital quebre, feche as portas, porque hoje o hospital tem uma dívida de aproximadamente 52 milhões. Lógico que não é culpa da prefeitura, mas o que acontece é a má administração passada do hospital. Inclusive, gostaria de deixar claro que nós da comissão sentimos que o hospital hoje está bem administrado pelo seu Ronaldo, uma pessoa séria, uma pessoa que está tentando ajudar o hospital a se levantar. Então, realmente, nós escutamos falar que isso vem de muitos anos de outras administrações do hospital. Mas nós entendemos que a prefeitura tem que ajudar um pouco mais, porque 80% são pessoas que a responsabilidade é da prefeitura. Derman começou destacando a importância do hospital para a cidade e citou os motivos da última crise que provocou o atraso no pagamento dos salários dos médicos. Dizer que nós sabemos da importância do Estela Maris, né, e temos procurado, dentro das nossas condições financeiras, ajudar o hospital. E se o hospital não fechou, né, como aconteceu em outras épocas com outros hospitais e em outras cidades também, se o hospital não fechou é porque a prefeitura sempre procurou ajudar, porque nós ficamos sabendo dessa dificuldade do Estela Maris e da possibilidade dele fechar já há 3 anos já. Há 3 anos
Nesses 3 anos, em termos de subsídio, a prefeitura aportou uma quantidade de recursos grande, né? Nós, hoje, né, nós dependemos do Hospital Estela Maris para muitas coisas, né? Cirurgia cardíaca, cirurgia oftalmológica, inclusive catarata principalmente, né? Cirurgia geral e uma série de exames, de procedimentos. A gente tem um convênio com Estela Maris, como o vereador falou, o preço SUS do que eles nos fazem dá mais ou menos 2.200.000, e além disso nós damos um subsídio mensal de R$400.000. O hospital, mais uma vez, chegou a uma situação de insolvência, de não conseguir pagar seus compromissos mais urgentes, como, por exemplo, pagamento de médico, pagamento de fornecedor, por 2 motivos, essa última crise. Primeiro motivo, porque até junho desse ano, ele tinha também um subsídio do Estado, do governo do Estado, que eram parcelas de R$500.000, né? Eram 10 parcelas, recebeu 5 milhões entre o ano passado e esse ano. Acabou em junho. Então, parou esse subsídio, a Secretaria de Estado da Saúde alegou que não poderia renovar o convênio por conta da lei eleitoral. O segundo motivo é porque o hospital percebeu que ele precisava regularizar a sua situação fiscal e tributária. Então, o hospital tem algumas pendências com INSS, com Fundo de Garantia, e para resolver essa situação, para conseguir as chamadas certidões positivas com efeito de negativa, ele tinha que parcelar essas dívidas, né? Fazer um acordo de parcelamento, mas esse acordo implica em você pagar um certo valor à vista. Para a Derman, o hospital precisa aumentar a receita e prestar mais serviços. Por isso, deve reformar as instalações e adquirir mais equipamentos com o apoio do BNDES. Segundo ele, a prefeitura não tem como aumentar o repasse ao hospital neste momento. Qual é a solução a médio prazo para o hospital? O hospital tem que aumentar a receita dele. Como que ele tem que aumentar a receita dele? Tem que prestar mais serviço, fazer mais cirurgias cardíacas, mais hemodiálise, mais cirurgias de catarata, não é? E nós temos a necessidade que o hospital aumente a sua produção. Agora, para aumentar a sua produção, ele precisa fazer alguns investimentos. Precisa comprar equipamentos, precisa fazer reformas no prédio. Ele hoje, do jeito que ele está, com os equipamentos que ele tem, ele não consegue fazer mais do que ele está fazendo, né? Por isso que é importante o empréstimo do BNDES num valor maior, né? Para o hospital alongar o perfil da sua dívida, quer dizer, ter uma prestação menor cada mês, e para o hospital também poder investir, né,
e aumentar a sua receita, aumentar o seu faturamento. Falando com toda a franqueza, né, o município hoje ele não tem recursos para dar um subsídio maior do que ele já dá para o Hospital Stella Maris. Então, a proposta no orçamento, né, inclui a continuidade, né, do repasse dos 400 mil por mês. Essa é o limite financeiro, porque qualquer aumento nesse repasse teria que ser em prejuízo de outras coisas. Então, o que eu vou diminuir? O HMU, Hospital dos Pimentas, ou vou diminuir a distribuição de fraldas para a população? Não adianta, né? O recurso ele não é infinito, o recurso ele é finito. O vereador petista, professor Rômulo Ornelas, que já fez parte da Comissão de Saúde, esteve presente na reunião. Ele questionou o secretário sobre a prestação de contas do dinheiro público repassado ao hospital. Se Guarulhos está refém do hospital, né, porque, pelo que eu entendi, o hospital é importante, todo mundo sabe disso, para a cidade, né, mas também, pelo que eu entendi, é um saco sem fundo, né? Onde é que vai? Onde é que... Eu nunca vi a prestação de conta desse dinheiro que está saindo do Fundo Municipal de Saúde, pelo que eu entendi. Nunca vi a prestação de conta do Stella Maris. Eu queria entender onde é que o Stella Maris está gastando esse dinheiro. Porque desde quando a gente conhece esse Stella Maris, sempre está em crise. E essa crise nunca acaba, é falta disso, falta de dinheiro, é sempre... gastando, sempre está devendo tanto, e nunca foi prestado conta para o município, se o município, o Estado também injeta dinheiro nesse hospital. Eu acho que nós também não temos que ficar aqui, eu enquanto vereador, também quero questionar isso. Aonde está gastando todo esse dinheiro, esse hospital, que eu estou entendendo também, há uma chantagem aí, porque o município depende desse hospital, e realmente depende, né? Eu queria ver se é possível chamar aqui também o presidente ou o diretor lá do Stella Maris para explicar para nós e prestar conta onde é que está gastando isso aí. Porque toda vez que é aprovado subsídio aqui para esse hospital, eu me abstenho, porque eu não voto, porque sabemos da importância, mas é um saco sem fundo, que nós não sabemos onde é que está indo esse dinheiro, gastando aonde, com quem, com que. Nós sabemos que lá tem duas portas, a porta do SUS e a porta do Plano de Saúde, né? Qual é a porta quem é que entra na porta do SUS, quem é que entra no Plano de Saúde, entendeu? Então, eu acho que as coisas, como dizia lá a velha de antigamente, fala assim, o buraco é mais embaixo. O secretário prontamente respondeu ao questionamento. Nós tivemos a iniciativa de propor, e essa Câmara aqui aprovou esse subsídio, não como uma correção da tabela SUS, não é isso. É com uma preocupação de garantir a vida dos cidadãos que iam ficar desassistidos no caso do hospital fechar. É isso, é concreto. Quer dizer, eu também não gosto de passar dinheiro para uma instituição que ela é privada, ela é filantrópica, mas ela é privada, não é? Mas eu tenho a responsabilidade da assistência à saúde, né? E a gente, de alguma forma, tem que garantir essa assistência. É exatamente por aí, é por esse motivo, né? Agora, sobre o que o Stella Maris faz com esse dinheiro, nós temos acompanhado, né, sim,
a gestão, né? A partir do momento que foi criado o subsídio, nós temos pessoas lá dentro do Stella Maris fiscalizando. Integrante da Comissão de Saúde Pública, o vereador Laércio Pereira, do PT, endossou as palavras do colega de partido e perguntou sobre os números do atendimento pelo SUS. Na verdade, aqui não se questiona, né, a importância do Stella Maris para a cidade, da prestação de serviço que o hospital já prestou ao município, né, mas que hoje, com as dificuldades, presta numa proporção menor. Mas a gente tem que cobrar responsabilidade, sim. Concordo com o vereador Rômulo, né? Desde 2009, o Stella Maris vem recebendo enormes recursos públicos. Se os números meus aqui não estão errados, né, segundo o secretário de Saúde, de 2009 até 2014, já foi repassado para o Stella Maris 23,5 milhões. O Estado já repassou 12,2 milhões para o Hospital Stella Maris. E mensalmente o hospital vem recebendo, né, algum subsídio da Secretaria Municipal, e tem as emendas estaduais e federais que de vez em quando, né, caem na conta do Stella Maris. Mas nós precisamos cobrar responsabilidade, né? O Hospital Stella Maris alega que está atendendo 80% do SUS. Eu, particularmente, tenho dúvida, e aí eu quero perguntar para o secretário, né, como que está sendo dimensionado isso. Por quê? Eu já trabalhei no Stella Maris, trabalhei 16 anos lá. Eu lembro como que era a movimentação nas entradas, internamente, no laboratório, na hemodiálise, em todos os setores, nos andares. E hoje, visualmente você vê que houve uma diminuição assim absurda. Então, eu queria entender, né, de que maneira que está sendo calculado esses 82% de atendimento do SUS. Visualmente, eu não consigo enxergar isso, né? E com muita tranquilidade eu digo isso, porque eu trabalhei 16 anos lá no Stella Maris. Então, todos os dias eu estava lá, eu via todas as portas, né, a movimentação que era internamente. Então, queria que o secretário me respondesse, né, de que maneira que está sendo dimensionado isso, como está sendo prestado essa conta desse atendimento de 82%. Derman respondeu que o número vem da redução do atendimento aos convênios particulares por causa do sucateamento do hospital. Então, a pergunta, da onde que saiu esse número de 80%? Eu posso dizer que esse número se deve à diminuição dos atendimentos de convênio, infelizmente. Tá? Seria bom para o Stella Maris se os convênios, os particulares, usassem mais. Por quê? Porque ajudaria a viabilizar financeiramente o hospital, né? O convênio paga para o hospital, em algumas coisas, um pouco mais. Hoje, o que acontece na questão dos convênios com Stella Maris? Que eles pegam o osso, o filé mignon fica para outros hospitais, né? Então, atendimento de pronto-socorro. Se vocês forem lá de manhã cedo, vocês vão ver que o pronto-socorro do Stella Maris, ele é lotado. Vai muita gente lá. Agora, a pessoa passou no Stella Maris, no pronto-socorro, e foi atendido lá por um médico. O convênio vai pagar, não sei, R$15 a consulta, qualquer coisa assim, né? Aí o médico diz que esse paciente tem que ficar internado e tem que ser submetido a uma cirurgia. O convênio tem que autorizar. Aí o convênio não autoriza e manda transferir para a Unimed, para o Carlos Chagas, para outros hospitais. Então, aonde... Por isso que hoje é 80%, não é que eles queiram trabalhar só para o SUS. Eles não têm conseguido, devido
ao sucateamento do hospital, à piora das condições do hospital, né? Os convênios têm preferido levar para outros hospitais. Isso é o que tem acontecido. E aí só os procedimentos mais baratos, que são pior pagos pelos convênios, é que acabam ficando no Stella Maris. O presidente da comissão ainda aproveitou a reunião para perguntar aos secretários sobre a falta de medicamentos nas unidades de saúde. E o vereador Toninho da farmácia do PRP deu a ideia de fazer uma farmácia pública de manipulação na cidade. Nós, vereadores, somos constantemente cobrados, não só quando nós visitamos as unidades de saúde do município, mas na rua a todo momento, a falta de medicamento e principalmente medicamentos básicos nas unidades de saúde. Nós já tivemos esse ano várias cobranças diretamente com o senhor lá no seu gabinete, na audiência pública que já houve aqui, nós cobramos isso constantemente, o senhor já respondeu para a gente. Agora, nós gostaríamos de saber o que é possível ser feito realmente para que essa situação seja resolvida rapidamente, porque nós sabemos que o medicamento básico, o medicamento não tem um alto valor. Entendeu? O senhor já explicou que aumentou o número de médicos na cidade, o senhor já explicou que a licitação demora aí 6 meses, mas o senhor é uma pessoa capacitada para poder gerenciar essa licitação com antecipação e tudo mais. O que é possível fazer, secretário, para resolver de imediato essa falta de medicamento nas unidades de saúde? Quando eu estive com o senhor, secretário, na sessão seguinte, na audiência pública, o senhor me garantiu que na próxima audiência o senhor teria uma resposta para aquela situação que eu falei para o senhor, que eu propus a cidade de Guarulhos, implantar uma farmácia de manipulação na cidade. Com isso, a secretaria gastaria de 200% a 300% na economia de medicamentos. Em um ano, eu tenho certeza que a Secretaria repõe todo o investimento que ela fizer. E aí, sem contar que a cidade de Guarulhos estaria saindo na frente, poderia dar exemplo para as outras cidades, como que se gasta melhor o dinheiro público. O dinheiro público é um dinheiro sério, um dinheiro que a gente tem que saber gastar, tem que fazer economia, não é que nem o dinheiro da gente. O dinheiro da gente a gente gasta de qualquer jeito, que é nosso, mas o público, se a gente puder economizar, temos que lutar e brigar, porque é o dinheiro do povo, é o dinheiro que a gente pode estar. Com isso, eu acredito que não vai faltar mais medicamentos, se a Secretaria conseguir dar esse passo na frente, implantar a sua farmácia de manipulação para produzir o seu próprio medicamento e estar levando mais medicamentos para a população, secretário. O secretário respondeu às 2 questões que fecharam a reunião. Respondendo ao vereador Toninho, o vereador Toninho propõe que a prefeitura monte, que se chama uma farmácia de manipulação. Inclusive ele estava me explicando. A prefeitura compraria os produtos a granel, em geral na forma de um pó, e pesaria, misturaria, etc., até fazer e faria os comprimidos e envasaria. Então, é uma ideia bastante revolucionária, Não conheço nenhuma prefeitura que faça isso, mas nós teríamos que montar uma verdadeira fábrica de medicamentos, Iríamos competir até com as fábricas existentes. Eu falo pelas quantidades, Por exemplo, cada compra que a gente faz de omeprazol são 10 milhões de comprimidos. Então não é um manipulador lá pesando numa balança, e depois comprimindo manualmente, fazendo o comprimido,
que ele vai conseguir fazer 10 milhões de comprimidos. Então, nós teríamos que montar fábricas. Essa é a verdade. Teríamos que... É um investimento grande. De qualquer forma, eu tenho uma equipe técnica estudando isso. Quando o senhor me falou a primeira vez, eu entendi que era uma pequena farmácia de manipulação para fazer alguns combinados que às vezes você não encontra no mercado. Por exemplo, essas farmácias de manipulação, a gente tem na cidade algumas farmácias de manipulação. Elas trabalham basicamente com o seguinte: tem médico, por exemplo, um reumatologista, que ele quer prescrever tantos gramas disso, tantos daquilo, tantos daquilo, tantos daquilo, num só comprimido. Tantos miligramas disso, tantos daquilo, e aí você não encontra esse produto comercial. Aí você vai lá, faz a sua encomenda. Então, essa farmácia de manipulação, ela prepara 50 fórmulas por dia, 100 fórmulas por dia. Para você ter uma farmácia que vai preparar 1 milhão de coisas por dia, ou mais, aí já não é uma farmacinha de manipulação, aí é uma fábrica. Você tem que ter uma fábrica. Então é uma questão um pouco complexa. Mas nós continuamos estudando. Desculpa que eu não trouxe ainda a resposta, mas porque não é uma coisa simples. Eu tenho formação em química, algum dia na vida eu fiz faculdade de química. Então, eu até gosto da ideia, acho interessante. Agora, a questão dos medicamentos, está bastante adiantada a hora, não é isso? Vai começar a sessão. Agora, rapidamente, eu posso dizer o seguinte, nós... fornecemos, nas UBSs, no CEMEG, nas policlínicas, mais de 200 tipos de medicamento, aproximadamente 230. Nossa lista completa, nossa REMUME, Relação Municipal de Medicamento, são mais de 200 itens. E alguns deles estão faltando. Alguns desses 200 e tanto estão em falta. Alguns muito importantes. Alguns importantes, a gente reconhece. Nós estamos correndo atrás, tivemos problema até devido ao volume que a gente compra, porque a pessoa precisa comprar... uma caixa de omeprazol, vai lá na farmácia do Toninho e compra. Mas se alguém chegar lá dizendo que precisa de 10 milhões de comprimidos, você não encontra assim com a... Lá tem também, né, garoto? Lá tem. Às vezes você tem uma certa dificuldade, mas estamos correndo atrás, e a maioria dos que estão em falta estão em vias de chegar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. O Jornal da Câmara volta na próxima sexta-feira com a retrospectiva dos principais fatos de 2014. Até lá!